Bom dia, meu nome é Manuel Silva, aluno do primeiro período de Sistemas de Informação e vim apresentar algumas noções de matemática discreta. Ficarei responsável pela parte de conjuntos, relações, funções e suas respectivas aplicações. A nossa ementa de hoje se divide em 4 tópicos, o primeiro sendo conjuntos, suas definições e operações, o segundo sendo relações com suas propriedades e relações de ordem e equivalência, o terceiro sendo funções com seus tipos, composição de função e a função inversa, e o quarto sendo a aplicação desses tópicos anteriores. Acerca de conjuntos, podemos os definir como uma coleção de objetos distintos, ou seja, nunca haverá duplicata de nenhum elemento, o que o torna bem diferente de outras estruturas de dados, como a lista, por exemplo. E também vale ressaltar que em conjuntos não se possui a ideia de ordem. O único critério para distinguir conjuntos diferentes são seus elementos. Aqui a gente possui alguns símbolos que são usados para representar conjuntos, elementos de conjuntos e operações sobre conjuntos. Aqui a gente vê uma extensão de conjunto, que é basicamente a gente dizer que existe um conjunto A que possui os elementos 1, 2 e 3. E você pode ver que um conjunto geralmente é representado por chaves. Já aqui embaixo a gente vê esse símbolo que parece um E, que é o símbolo do pertence. Tudo que está à esquerda do E são os elementos e à direita os conjuntos. Então aqui a gente vê que X pertence ao conjunto A. Já aqui embaixo a gente vê o símbolo do pertence com um risco no meio. Isso indica uma negação, ou seja, X não pertence ao conjunto A. Também podemos denotar o conjunto vazio, que é um conjunto sem nenhum elemento, geralmente denotado por chaves vazias ou um círculo com uma reta na diagonal. E também podemos denotar subconjuntos. Por exemplo, aqui a gente vê que o A é subconjunto de B. Já na parte das operações principais, a gente tem a união, que a gente basicamente cria um superconjunto com tantos os elementos de A quanto os elementos de B. A gente também tem a interseção, que a gente cria um outro conjunto somente com os elementos que estão tanto em A quanto em B. A gente tem a diferença, que é um conjunto em que somente os elementos exclusivos de A estão. A gente também tem o produto cartesiano, que é uma atribuição de pares ordenados com todos os elementos de A com todos os elementos de B. E a gente também tem um complemento, que são os elementos que não estão em A. Já as aplicações na computação, a gente pode ver que pode ser aplicado tanto na estrutura de set quanto na operação de conjuntos, num banco de dados de SQL. A gente vê aqui que a gente tem o set A e o set B. Um set é fielmente um conjunto, só que em Python. Então, todas as operações que você poderia fazer na matemática à mão, por exemplo, você poderia fazer com um set. Então, a gente vê aqui que a união de A e B resultaria num conjunto em que somente os elementos de 1 a 7 estariam, e novamente, sem duplicata. A interseção resultaria num conjunto produto desses dois, em que somente os elementos 4 e 5 estariam, e a diferença resultaria num conjunto em que somente os números 1, 2 e 3, 1, 2 e 3 estariam. Já na parte do SQL, a gente pode ver que a gente seleciona todos os elementos de A e une com todos os elementos de B para criar uma super tabela. E por que isso importa? Importa porque a teoria do conjunto é a base da estrutura de dados como hashset e banco de dados relacionais como SQL, por exemplo. O produto cartesiano A por B é exatamente o que acontece em um join entre duas tabelas SQL, cada linha de A combinada com cada linha de B. Propriedades das relações.
Quando se fala em relação, pensamos em algo que liga uma coisa A a uma coisa B. Na matemática, o conceito é quase totalmente parecido, com a única diferença de que a coisa A e a coisa B podem ser a mesma coisa. As propriedades das relações são como tags que podemos dar a certas relações. Tags essas que podem nos contar bastante sobre os conjuntos de origem. Por primeiro caso, a gente tem a propriedade da reflexividade, que nos diz que para todo elemento de um conjunto A, esses elementos se relacionam consigo mesmos. A gente tem aqui a expressão e a forma de matriz. E a gente pode perceber que na forma de matriz, quando a matriz ela tem a propriedade reflexiva, a sua diagonal é totalmente preenchida. E no caso da propriedade da antirreflexão, a diagonal teria que estar vazia. A gente também tem a propriedade da transitividade, que nos diz que, dado três conjuntos arbitrários A, B e C, se temos que um elemento de A se relaciona com o elemento de B e temos simultaneamente que um elemento de B se relaciona com o elemento de C, então podemos afirmar que A também se relaciona com C. Então a gente pode ver aqui na forma de matriz que a gente tem o ponto 1, 2 e o ponto 2, 3. Então a gente também teria que ter obrigatoriamente o ponto 1, 3 para essa matriz ser transitiva. Já no caso das relações simétricas e antissimétricas, é um caso mais especial. No caso das funções reflexivas e antirreflexivas, pode-se notar que elas eram mutuamente exclusivas. Mas no caso das relações simétricas e antissimétricas, isso não é verdade. O conceito de simetria é o de que se temos um elemento de A se relacionando com o elemento de B, também temos de ter o inverso, que é o elemento de B se relacionando com o elemento de A. E a gente pode ver aqui na forma de matriz que a gente tem a diagonal totalmente vazia e a gente tem os pontos 2, 1, 1, 2 no caso, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1 e 3, 2, 2, 3. E já a premissa da antissimetria é a de que se temos o elemento do conjunto A se relacionando com o elemento do conjunto B, além de concluirmos o inverso, também temos de concluir que o elemento de A e o elemento de B são iguais. Que no caso aqui, a gente tem o 1, 1 e a gente também tem o caso 1, 2, só que a gente não tem um caso 2, 1. A gente tem o caso 1, 3, só que não tem o 3, 1. A gente tem o caso 3, 2, não tem o caso 3, 2 e tem o caso 2, 3. Vamos ver algumas aplicações de relações na área da computação. Em primeiro lugar, a gente tem na área de grafos e redes sociais. A gente tem que um grafo G é uma relação em V. Amizades no Facebook, seguidores no Twitter, são todas relações simétricas ou assimétricas entre usuários. Algoritmos de BFS e DFS exploram também essa estrutura, que ajuda muito também quando for procurar o menor caminho possível. Relação de ordem, algoritmos, e a gente vê que toda ordenação, tanto quicksort quanto mergesort, depende de uma relação de ordem total em elementos. Heaps e árvores de BST usam ordem parcial ou total para garantir a eficiência ou log de n. E também a gente tem as classes de equivalência que a gente aplica no clustering. No Camins e em outros algoritmos de ML, o objetivo é particionar dados em classe de equivalência para obter suas dicotomias. Cada cluster é uma classe de elementos que se parecem e formam o mesmo grupo. Já quando se fala da noção de função, a gente tem que toda função é uma relação onde cada elemento de A, que a gente vai chamar de domínio, é associado exatamente a um elemento de B, que a gente vai chamar de contradomínio. E para isso a gente vai diferenciar as funções em três tipos. As funções injetoras, onde cada elemento distinto vão ter imagens distintas. E nenhum elemento de B vai ter duas pré-imagens. Ou seja, dado qualquer ponto em B, ele não pode ser traçado para nenhum
para nenhum dos pontos em A. Sempre vai ser para um ponto só. A gente também vai ter as funções sobrejetoras, onde todo elemento de B é atingido por pelo menos um elemento de A. E a gente também vai ter a função bijetora, que é a junção de uma função injetora e uma função sobrejetora. E a função bijetora é a única que admite a função inversa de f menos 1. Já na aplicação das funções na área da computação, a gente vai ter os dois principais exemplos, que são as funções hash e a composição de funções em pipeline. No quesito das funções hash, a gente vê que os principais usos para elas são a criptografia, armazenamento de dados sensíveis e blockchains. A gente vê que funções hash mapeiam dados de um domínio infinito para índices fixos. Por exemplo, aqui o método de criptografia SHA-256, ele consegue encriptografar a string ABC, uma string muito maior, de início a 9C. E a gente também tem que colisões ocorrem quando a função não é injetora, pois dois dados mapeiam para o mesmo índice. E já no quesito de pipeline, a gente vê que a gente tem uma função composta g de f aplicando o x, que fica um g de f de x. A gente vê que map, filter e reduce são funções de alta ordem. A composição geral de g de f aplicando x é nativa em programação funcional, tal qual Haskell, Elixir e F#. E a gente também vê mais outras aplicações na área da computação, que é o encoding e compressão de arquivos ou dados, pode ser o método TCP ou DP. E a gente também tem o base64, que é uma função bijetora. Encode e decode são inversas uma da outra. O código Huffman, usado no zip, no JPEG e no MP3, é injetora. Cada símbolo tem um código único, sem prefixo igual. Decode aplicando encode é igual a identidade. F de 1 aplicando a F igual a identidade. E como eu falei anteriormente, a gente tem ainda no quesito de redes, de dados e etc. A gente tem o DNS, que é o Domain Name Server, que basicamente ele pega o nome de um domínio e traduz no seu código IP. Mas vale ressaltar que o DNS não é injetor, já que a gente tem vários domínios que roteiam para o mesmo IP. E ela também não é sobrejetora. O DNS é uma função que pega domínios e os transforma em IP. Não é injetora, pois CDNs mapeiam vários domínios ao mesmo IP, e nem sobrejetora, pois IPs internos não têm nome. Analisa-se apenas com teoria de funções. Em resumo, a gente tem que as aplicações de conjuntos na área da computação, temos o join do SQL, o set do Python, um sistema de recomendações tipo Netflix e Spotify, e controles de acesso tipo RBAC e o AWS. Já nas relações, a gente tem as noções de grafos e redes sociais, algoritmos de ordenação, quicksort e mergesort, e clustering e machine learning. Já na área de funções, a gente tem o hash do Git do blockchain, pipelines funcionais, encode em base 64 e compressão de Huffman e o DNS. É isso, obrigado por assistir até aqui e desejo um ótimo dia.